boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de toda quarta-feira, nosso programa Quatro Vozes aqui no Instagram da Casa Ferramentas de Luz. Hoje com uma convidada muito especial, né? Então, eu vou me apresentar, a gente vai se apresentar como a gente faz toda quarta-feira, né? Eu sou a Simone. Eu sou a Cida. Eu sou a Carla. Eu sou a Ana Silva. E nosso assunto de hoje, nosso papo de hoje vai ser sobre as crianças, né? Sobre parentalidade. E nosso tema é sobre, como que é? Crianças feridas se tornam pais que ferem. Então, tem uma frase muito bonita que eu gosto, já coloquei no meu Instagram, né? Que a infância é o chão que se pisa a vida inteira. É muito verdadeira. É muito verdadeira. É muito verdadeira. E assim, gente, eu vou só abrir um parênteses para falar um pouquinho disso antes, né, da gente eu apresentar a Ana e falar, porque foi tão incrível porque foi assim, olha como o universo é maravilhoso, né? Quarta-feira passada eu falei para vocês que eu não estaria aqui porque é aniversário da Yaya, da minha filha, dia 11 de setembro, caiu bem uma quarta. E eu já havia combinado, gente, bem antes, gente, preciso, né, não poderei ir dia 11, como que a gente, vamos ajeitar uma convidada. Eu falei, a Ana, vamos chamar a Ana. Fiquei meio com o coraçãozinho apertado de falar, Ana, vem num dia que eu não estou, mas serei bem substituída pela Ana. Tudo certo. E a Ana, topo, claro, vou, o assunto é esse. Eu, meu Deus, esse assunto, eu queria tanto, eu queria tanto participar. Mas tá bom, vai a Ana. Quem não quer, né? Não é? Quem não quer. E aí, beleza. E aí, a nossa amiga querida Adriana veio do Canadá de última hora, né? Por conta de, infelizmente, um falecimento na família. Mas esteve aqui, eu falei, Ana, podemos remanejar para aproveitar a vinda da Adri, porque a Adri tá indo embora, foi Dia ontem. 17, isso aí Foi embora ontem, né? Pro Pro Canadá de volta. Então a gente tem que aproveitar a vinda da Adri. Dá pra trocar pro dia 18? Dá. E aí eu estou aqui agora. E é um assunto que eu amo muito, porque eu estudo, é o curso que eu faço, o que eu estou estudando atualmente, que é sobre educação parental. Eu e a Carlinha, a gente troca muito, também é uma coisa que a Carlinha. Já troquei muito com a Cida também, sobre os tempos da Cida com essa evangelização no centro espírita. Então, lidar com crianças, gente, é muito maravilhoso, né? Então, tá bom, já falei muito. A Ana Silva, terapeuta maravilhosa, incrível. Algumas pessoas já viram a carinha da Ana no meu Insta e a minha carinha no Insta dela. Verdade. Nós caminhávamos juntos de manhã. Fazíamos a caminhada da consciência. E a gente brincava que era a caminhada da consciência, porque a gente caminhava bastante e a gente tinha cada insight, cada... Então a Ana é terapeuta, a Ana é uma querida, eu amo a Ana. E assim, e a gente já trocou tanta coisa, e tão legal. E a Ana é amiga da Paulinha também, que já esteve aqui. E a Ana é mãe também. Então, essa é a Ana. Agradeço muito. Para mim foi uma honra também ter sido convidada. E só pegando o gancho que você falou da semana passada, né? Naquele momento que você me mandou a mensagem, eu tinha checado a minha agenda e eu vi que eu tinha um atendimento para fazer e tinha, enfim, agendado e eu falei, cara, eu vou precisar remanejar alguma coisa aqui. E aí o universo se encarregou grandemente de remanejar e a gente está aqui hoje. A gente solta, né? Muito gostoso. É verdade. Então a logística do universo é maravilhosa e estamos aqui hoje para falar desse assunto, né? Do quanto as feridas da infância acarretam, o que as feridas da nossa infância acarretam ao longo de toda a nossa vida. E aí, quando você trouxe, eu queria tanto esse assunto, e quem não quer? Por quê? A criança ferida, ela é um assunto que toca a todos. Toca a todos, independente da idade ou da fase da vida que esteja. Todas as feridas que a gente traz da nossa infância, aquilo que nos é causado, né, enquanto a gente é criança, deixam marcas e vão nos acompanhando. O que acontece é que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Porque ao longo da nossa caminhada, a gente vai
mascarando, vai utilizando de subterfúgios para passar adiante, para vencer na vida, né? E vai deixando essas feridas escondidinhas, até que chega um determinado momento em que isso entra em ebulição, né? E aí acaba afetando as nossas relações, sejam com os nossos cônjuges, seja no nosso trabalho, e principalmente quando nos tornamos pais. Principalmente. E aí é um espelho, né? Que é o espelho, né? Você olha e fala assim, não é possível. Aquele serzinho tão pequenininho, que é um espelho gigantesco. Que ele veio me ensinar, essa criança. E quando a gente ainda tem a capacidade De pensar, né, de perceber o que tem para nos ensinar, porque Sim, exatamente. Quando a gente ainda consegue olhar a criança como um convite para olhar para a aula. A maioria não. Não, entra, bate e começa a bater de frente com uma criança, né? e é com essas mães, e é com esses pais que eu recebi o convite da alma de conversar com esses, com mães, né, principalmente, que não recebem esse convite, até que algo mais sério, mais profundo aconteça. E aí, introduzindo rapidamente o porquê que veio o convite dessa aula. Eu sou uma criança que recebeu muitas feridas na minha infância. E segui este caminho, né? O caminho de passar por cima, de não retrucar nada, né? Fui atrás da minha vida, de fazer as minhas coisas e cheguei lá no auge dos meus 30 anos me sentindo muito bem resolvida. Muito! Né? Eu tinha uma profissão, já tinha minha casa, já tinha minha vida feita, então, nossa, eu tô muito bem resolvida nesse quesito. Eu posso escolher o que eu quiser, né? Inclusive os meus relacionamentos. Né? Você pode escolher uma Eu criança escolho, ferida, o dedinho pode, né? Inclusive os meus ter ou não ter. Acabava sempre escolhendo não ter. Porque é muito mais fácil. Isso, Não precisa mais lidar com nada fácil. disso. Isso. E aí, quando, né, perto dos 35 anos, nasceu a minha peça rara, né? Fui mãe. E quando eu engravidei, né, e quando ele nasceu, enfim, ali emergiram sentimentos que eu jamais imaginei que fosse capaz de sentir. Jamais. Startou várias Desde o amor materno, né, Incondicional, enlouquecedor, né? até a fúria, a raiva. Então, tudo aquilo que estava guardado aqui dentro e que eu achei que estava resolvido, emergiu com uma força incrível. Então, eu olhava para o meu filho com todo o amor do mundo e, por vezes, eu pedia perdão para ele, não sabia nem por que eu estava pedindo. Eu chorava de desespero, eu sentia raiva, sabe? E eu sentia raiva Eu senti dos raiva, meus né? pais. E às vezes você tem raiva de você porque você tá sentindo aquilo. Eu não posso sentir isso. Totalmente. Eu não posso ficar assim, eu tenho que ser maravilhoso, eu tenho que ser perfeito, Que tenho que cuidar do meu filho. Não é? E aí você entra numa contradição interna enorme, né, Ana? Não, mas a criança, ela faz assim, né? Ela é gerada dentro de você. Enquanto ela tá lá, ela vai pegando das suas vísceras, assim, tudo aquilo. E quando ela nasce, ela faz, tá, eu peguei uma hora. Eu trouxe lá de dentro. E balatinho. Exatamente. E balatinho, né? Sabe essa feridinha? Então. É essa que eu quero. E olha que coisa incrível que você trouxe, Cida. Você falou, né? Pegou tudo. Olha só isso aqui. Né? Olha tudo que você
você está sentindo? Tudo aquilo que você achou que você não estava, né? Não estava sentindo mais, não tem mais. Agora Não tem você resolvida. tá. Exatamente. O que a criança faz? Né? Eu sinto raiva de sentir raiva, eu não posso sentir raiva. O que a criança faz? A criança, ela se nega a sentir falta dos pais. Sim. Eu tenho que estar perfeita. Ela sempre perdoa. Sempre. Incondicionalmente. A criança, ela vai criando figuras, né? E ela aí vai, você ela vai fica trazendo, E né? aí pra você fica ela. com mais raiva de você mesmo, porque você fala assim, ele é incapaz de sentir raiva ou de ficar com raiva de mim. E eu tenho raiva. Não, eu não amo essa criatura Suficiente. o tempo todo. Tem hora que eu amo, mas tem hora que eu tenho vontade de... Mas tem uma frase que diz bem isso na parentalidade, né? Que ela fala assim, a criança quando ela não é amada, ela não deixa de amar os seus pais, ela deixa de amar a si próprio. Sim. E é exatamente Ela é isso, incapaz porque de deixar de amar os pais, mas Porque ela para de amar a si própria. nós, quando crianças, a gente vive isso dos nossos pais, toda essa contradição. Exato. E muitas vezes a gente não interpreta o que está acontecendo, e a gente vai criando figuras na nossa mente daquele fato com o nosso conhecimento de criança, do bebê. Muitas vezes até a criança não sabe traduzir, um barulho, cai alguma coisa, a mãe faz assim, ai meu Deus, pega, ela acha que, ela cria aquela figura, minha mãe, não posso fazer barulho, não posso jogar nada no chão, porque minha mãe fica com raiva de mim. Na verdade, às vezes não é o susto que a mãe acabou fazendo isso, fez uma cara feia. Todas as vezes que ela olhar para uma cara, falar com alguém fazer assim, ela traz aquela imagem. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser maravilhosa. Eu tenho que sorrir, eu tenho que engolir, eu não posso mostrar as minhas emoções contraditórias, eu tenho que ser perfeita. E aí a gente cresce com isso. Sim. E quando adultos, então, o que acontece? A primeira coisa, né, é que a gente cresce, quem aqui nunca teve o pensamento, eu jamais vou ser igual à minha mãe. Eu nunca vou fazer o que meu pai fez. Sim. Quando nós temos esse pensamento, ele nada mais é do que a tradução. Eu estou ferida com você. Isso. Por isso E eu quero melhorar. não tenho coragem de assumir. É isso. Quando a gente pega a visão sistêmica, você renega, né? Você não quer saber. Eu não quero ser igual, eu jamais vou repetir os mesmos erros. Então é como se você estivesse virando de costas para a sua origem e tudo que veio antes. Isso causa um impacto enorme na nossa vida, porque daí, veja, várias vertentes da vida vão se travando. Relacionamentos, financeiro, trabalho, né? O seu profissional, as suas relações. E naquilo que diz respeito a filhos, você repete, sim, os mesmos padrões. Não necessariamente com as mesmas ações, porque aí eu percebi que eu estava agindo com o meu filho, repetindo padrões com eles, mas não necessariamente com a mesma ação. Sim. Então, eu tenho um histórico, né, de não tive o convívio com a minha mãe biológica. E eu dizia, nunca, jamais eu vou entregar o meu filho para ninguém cuidar. Porém, eu era uma tripulante, né, pernoitava fora. É um trabalho, é claro, isso, né? Eu sou muito grata à minha profissão. Então, eu precisava trabalhar, pernoitava fora,
o meu filho tinha uma pessoa maravilhosa, que era uma ajudante maravilhosa, que cuidava dele, que faz parte das nossas vidas até hoje. Mas quando eu estava em casa, na minha folga, eu não estava presente com ele. Né? Então, eu só não deixei ele fisicamente, eu não entreguei ele fisicamente para outra pessoa. Para que você não tivesse dor na consciência, né? Mas Eu vou fazer diferente. algumas ações também deixaram de negligência. Sim. E muitas vezes a pessoa não tem consciência disso, Não, né? não. É inconsciente. Essas crenças estão trazendo, vai vindo dentro da gente. Exatamente, Todo esse... exato. Exato. Então, tinham, sabe, eram algumas ações. Mas, na minha experiência, né, então, aquilo que mais, assim, que foi o ponto crucial para minha virada de vida e transformação de vida, foi com relação às emoções de raiva que eu trazia, né? Da história, né? Do meu pai com a minha mãe biológica, enfim, tudo isso, eu senti uma raiva muito grande. E eu era uma mãe agressiva com o meu filho, né? Com palavras, né? Com tom de voz, com o olhar. E quando eu explodia com ele, coisas mínimas que aconteciam, e eu explodia e aquilo vinha, depois era como se eu tivesse sido dilacerada por dentro. Porque daí eu me arrependia profundamente, eu chorava em silêncio, enfim. Então, esta dor, e é esta dor que muitas mães e pais também não têm coragem de expor. E dói tanto que parece um vício, né? Parece uma coisa quando você fala assim, eu não vou pegar o primeiro copo, não vou beber um alcoólatra, e ele fala, não, só um pouquinho, só bebe. Aí ele bebeu tanto, ele passou mal, depois no outro dia ele tá totalmente arrependido, porque ele não se controlou. Mas na verdade tem um gap aí atrás que ele precisa olhar para poder trazer isso, né? É um vício mesmo. Então a gente, são feridas que estão aqui dentro. Porque você imagina que uma criança de 4 anos, de 5 anos, qual é a vivência dessa criança até aquele momento que faz dela um ser capaz de te desestabilizar? Não é? Vamos combinar? Você está desestabilizada. Você concorda? Qual é, gente, uma criança de 2 anos de idade que é tão ardilosa a ponto de olhar para você de uma forma consciente e dizer: hoje eu vou fazer você enlouquecer. Eu vou chorar até você ficar doido. Então, isso é um reflexo. Então, o que aquele serzinho está trazendo? Ele vai fazer coisas que são coisas normais de uma criança fazer. Só que dentro de você, a sua história, as suas feridas, elas estão num ponto, sabe? Elas estão inchadas que você não consegue lidar com aquilo. E aí é um jeito que a gente sempre fala, né? A importância do autoconhecimento, né? De você entender quais são essas suas feridas, olhar para elas e entender que aquele ser humano que chegou ali é um indivíduo, um ser humano que tem único, né? Que não é uma extensão de você e que ele não tá ali, ele ainda não tem formação, né? Neural ali suficiente para fazer uma birra, para fazer desaforo. Gente, e é de uma forma E é bem legal isso que o cara tá falando de não ser extensão, porque a criança, dependendo da idade, ela acha que ela é uma extensão, mas você como adulto, você sabe que você não é, que ela não é, né? Que ela é um ser que está sendo desenvolvido ali ainda. E que você precisa entender quem é, né? E que você precisa entender quem é, né? E é pesado, né? Como a Carla falou, o autoconhecimento é tudo, porque quando você consegue se perceber que é você que está descontrolado, não é? E faz esse exercício, você tira das costas da criança o peso de estar a serviço de
te estampar, de te mostrar aquela dor. Então, assim, enquanto você não se curar, o seu filho vai estar a serviço de te mostrar. Sim. E é pesado para ele esse serviço. Então, é isso mesmo. Porque não é este o serviço dele. Não é este. Ele vem ali, né, com um propósito, né? E o propósito dele não é fazer você acordar. Eu vejo também esse lado. Ele também vem com um cezinho. Eu sinto. Essa é a minha opinião. Sim. Histórias individuais. De como as almas se entrelaçam. Porque eu acho uma oportunidade muito única. Do relacionamento, né? Então ele traz, né? Ele vem e olha, eu tenho um papel a cumprir com você. Mas não é de te enlouquecer. Sim. Apenas de te ajudar a ser um ser humano melhor. A te curar, né? Isso. E aí vem essa oportunidade. E acho que todos estão conosco, né? E acho assim, todos que estão conosco nesse meio, né? Os familiares, os amigos. Aí dentro dessa prova, dessa aprovação, sim ou não aprovação, ele tá junto com você nessa história, nessa progressão, para ambos, né, se ajudarem mutuamente, né, a crescer. Porque nós somos indivíduos, mas é na interação um com o outro que a gente vai se desenvolvendo, entendendo, né? Sim. Mas é importante que você saiba que, assim, eu sou um indivíduo e a criança, apesar de ser, em um bom tempo, totalmente dependente de mim, ele também é um indivíduo único que tem lá as questões dele também. Tem as questões dele, que já traz as memórias dele também, né? Mas, e que veio para a nossa vida porque nós temos um papel de auxiliá-lo na jornada dele. Sim, ficamos primeiro. Sim, trilhando algo na frente. E agora você traz um ponto que é crucial nessa relação e nessa busca, né, de se auto-melhorar para cuidar daqueles que vieram depois. Nós viemos antes. Me dói muito quando eu ouço, né? Eu ouço muito, os jovens de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, porque as crianças de hoje em dia não querem saber mais de conversar, os adolescentes de hoje em dia não querem mais saber. Então, eu ouço muito e me entristece porque aqueles que vêm depois seguem aquele padrão e agem da forma que estão agindo porque houve uma alguém falha de alguém que veio antes. Alguém ensinou ele a chegar até ali, né? Ou até negligenciou. Ou não deixou de ensinar, né? Então, quem vem antes, alguma coisa deixou de fazer. Né? Então vamos pensar no macro. Né? Hoje de manhã veio essa reflexão, eu me lembrei lá de muitos anos atrás, quando eu comecei a dar instrução para novos profissionais, né? Novos comissários que entravam na empresa. Eu fui instrutora durante um tempo e me lembro muito assim das conversas. Eu não era mãe, né, ainda, e me lembro muito da reclamação de outros colegas também mais antigos, como eu, instrutores, e traziam justamente essa fala, né? Esse pessoal novo que está entrando, eles não respeitam, são insubordinados, né? E a minha primeira aluna era alguém da mesma idade que eu, então eu não tive um choque com ela, foi tranquilo, mas a minha segunda aluna, ela já era uma geração à frente. E ali eu consegui perceber a diferença. E eu achei, de verdade, isso é genuíno, né? Eu acho que os meus alunos, enfim, eles têm a mesma sensação, né? Mas foi lindo, cada aluno que eu dei instrução foi lindo. E essa outra aluna, que ela já foi mais nova, eu aprendi muita coisa com ela naquela instrução que anos depois eu vi na faculdade de gestão de recursos humanos. Que a questão dela não era que ela não queria fazer algo, que ela era insubordinada.
ela só precisava entender o porquê. Sim, A geração é muito Acabou a isso. geração de é porque é. eu faço que nem um gato. Exatamente. Eu preciso saber por quê. Onde eu vou chegar com isso, Né? né? E aí, bastava eu explicar para ela, dizer, olha, isso aqui a gente faz dessa forma, porque se fizer de outra forma, vai acarretar nisso, nisso e nisso, e você fazendo assim, além da gente seguir aquilo, né, que está dentro da segurança, vai facilitar o trabalho. Então, o meu papel como instrutora é esse. Sim. Não só em ensinar, tira o copo daqui e bota aqui, mas de também dizer Explicar o por porquê, quê. qual o motivo, Sim. né? E bastava, eu explicava, ela não só se tornava colaborativa com aquilo, como ela também tinha oportunidade de trazer alguma outra ideia, Ser que proativo. normalmente melhorava o processo. Não é? Tá? Então, vamos lá, pegando a gente, né, no macro, isso dentro de uma empresa. Agora, vamos pegar um micro, que é nós com o nosso filho. Muitas vezes, a gente quer simplesmente dar a voz de comando para a Sim. criança, né? Esperando que ela vá igual o robozinho, o soldadinho lá, que vem dentro do caminhão, sabe aquele caminhão com aquele monte de soldadinho do exército, né? E que a criança vai fazer exatamente aquilo. Só que às vezes aquilo não está fazendo sentido. Mas nós, e aí qual que é a tendência? Porque a criança é desobediente, você não me obedece, né? Então nós, dentro da nossa ferida e com resquícios ainda, né? O pessoal aí de 80 para trás, principalmente, traz muito esse resquício da, né, ordem dada, ordem cumprida. Então, dentro dessas nossas feridas de não ter sido ouvido, de não ter sido visto, de não ter sido considerado, né? Tem adultos dentro de... Chega adultos, criança não conversa, criança não fala, criança não participa da conversa, né? Fica quieto, não fala. Agora adulto está falando, A gente né? traz tudo isso, né? E a gente quer simplesmente moldar na criança todos esses padrões. E não é por uma maldade. Não, imagina. Né? E não é porque não somos pessoas ruins. E é esse o recado que eu quero trazer para essas mães, né? Que enlouquecem, que perdem a cabeça. Às vezes, vocês não são mães horríveis. Não. Vocês são De mães. jeito Por nenhum. favor, né? Sai desse lugar da culpa, da punição. Né? As mães, os pais, os responsáveis, muitas vezes é um tutor, ou um avô, uma avó principalmente, hoje tem muitas avós criando, né, os netos, e a diferença de idade é muito grande, então esse choque é maior, né? Porque ela já vem com essa cultura mesmo de ordem dada é a ordem cumprida, e aí ela chega com uma criança que não obedece de jeito nenhum, né? Não obedece tudo que ela quer, Uma né? pergunta desrespeitosa para essa geração. É. A criança perguntar, se troca logo, falando, mas por quê? Nossa, acabou o mundo. Acabou o mundo. Só obedece. Não tem a pergunta é desrespeitosa. Eu me lembro que a Naomi, com criança, bem pequenininha, 2, 3, 4 anos, os meus primos apelidaram ela de por quê? Porque tudo ela perguntava por quê. Por que que o cachorro late? Por que que isso aqui é assim? Por quê? Por quê? Tudo ela perguntava. E eu sentava e explicava, olha, por que isso? Ana? Olha, mas por que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso, por que isso? Olha, eu preciso que você colabore fazendo isso, porque a gente vai fazer isso, porque vai acontecer aquilo. E aí todo mundo olhava pra mim e falava assim, nossa, mas você tem muita paciência. Mas, gente, a minha filha, ela é um número 5. Sabe assim, ela nasceu no dia 23. Ela nasceu no dia 23. A primeira letra do nome dela é N, que também é um 5. Gente, a pessoa é curiosa num nível que é... Curiosíssima. Né? Então, assim, não adiantava falar pra ela assim, porque Mas e você trouxe, e você Então, quem fala pra ela não vai dizer nada. E você teve esse discernimento, porque muito provavelmente você já vem vivendo um caminho de autoconhecimento ontem. Sim. Né? Sim. Porque, e de verdade, assim, não é um caminho fácil. Até porque você contraria, né, o status quo ali estabelecido
estabelecido de como é que você educa uma criança, como é que você conversa com uma criança. Sim. E aí, de repente, você tá ali explicando para uma criança de 4 anos que você vai sair, que a gente vai fazer isso, que nós vamos fazer... Sabe, assim, explicando tintim por tintim o que está acontecendo, o que vai acontecer, e aí as pessoas olham para você e falam assim, tá louca? E eu acredito também, eu me policio muito, porque eu venho dessa fase, né? Eu sou de 68, então assim, eu vim da fase de obedecer. E com o Pedro, muitas vezes eu me pego ainda fazendo isso. Sim. Mas todo o convívio, toda a terapia, todo o autoconhecimento que você vai trazendo, você começa a trazer, a brincar. Né? Você vai mudando, né, a sua visão, o seu comportamento com a vida. E também, eu acredito que a gente tem que explicar sim para a criança, mas acho que até você estava falando esses dias, e tem etapas, né? Sim. Que cada etapa consegue entender. Porque não adianta trazer uma criança de 1 ano, 2 anos, a gente vai fazer isso, porque ela não vai entender. Vamos com a mamãe, vamos com o papai, a gente vai passear um pouquinho. É o que ela entende. Ela não vai entender que vai fazer compra, que vai fazer mercado. Ela fala assim, que isso, né? Então, existem faixas de idade que você pode dar as informações, né? Pode dar o contraponto dela estar negociando com você, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que a pessoa tem... Ela tem domínio para poder discernir dentro disso, porque não adianta você dar autoridade para uma criança que não tem a idade para tão, né? E aí como encontrar este equilíbrio, né? Aí é onde entra o olhar para você mesmo, para sua história, e buscar o quê? A cura das suas feridas internas. Sim. Cada vez mais, e é né? justamente, né, esse o ponto, que é você olhar para si próprio e você buscar, primeira coisa, né, é muito difícil a gente reconhecer que nós temos feridas, porque o reconhecer que nós temos feridas de infância implica em olhar para os nossos pais e tirar eles do lugar de heróis. Isso, Primeira de coisa. pedestal. O pedestal do altar, O pedestal de super-herói. Né? Humanizar, Então, eu, assim, para mim, essa né, foi uma grande dificuldade. Né? Quando nós reconhecemos que temos feridas internas e ali de infância, de coisas que recebemos, acho que a primeira questão, né, a primeira dificuldade é como que eu posso reconhecer isso e reconhecer que essas feridas foram ocasionadas pelas duas pessoas que eu mais amo, ou as duas pessoas que eu mais deveria amar, ou as duas que pessoas deveriam me amar também. né? Eles não deixaram, só que os nossos pais nunca deixaram de nos amar. Sim. Né? Eles apenas agiram da forma como era possível Que tinha para vocês eles naquele momento. agir. E aí ter esse discernimento, né? E entender que existe um humano ali que tem as suas limitações, que também tem as suas próprias feridas, né? E que assim, ele também não fez, assim como a criança não faz deliberadamente para te atormentar, o teu pai e tua mãe também não deliberadamente criaram essas feridas em você. Não era a intenção deles fazer isso. E trazer eles pra frente, eu acho que é bem interessante, tirar do pedestal, trazer pra frente, como homem e mulher, né? Que é difícil, né? Que às vezes até na psicanálise a gente começa a fazer isso, às vezes a pessoa não consegue olhar e falar assim, você já percebeu que o seu pai e sua mãe são homens, um homem e uma mulher que transaram, que fizeram você, e a pessoa fala assim, não! A pessoa não consegue aceitar! Você é Jesus? Sabe assim, não consegue ver isso como homem, como... é difícil para as pessoas, né? Então você traz isso para a pessoa olhar, ela deixa esse pedestal e começa a ver o homem e a mulher. E começa a entender também que ela interpretou do jeito que ela também sabia. Eram 3 pessoas, diferentes momentos, interpretando coisas. Né? E eu também acredito numa coisa, né? Eu vou além. Como a Ana falou, é muito difícil trazer essa consciência de que nós temos feridas, porque isso tem essa posição, tem essa coisa que a Ana disse de
humanizar os nossos pais. E outra coisa também, a partir do momento que a gente começa a enxergar que, tá bom, eles fizeram o que puderam, e agora eu preciso maternar essa criança que eu sou. Beleza, então é comigo, a autorresponsabilidade. Isso. E aí a autorresponsabilidade expõe o quê? Tenho que mudar. Isso. E aí hoje de Não, manhã... Lindo. Olha que engraçado, hoje a gente está num portal, né? Então hoje é um portal 99. A gente saiu do eclipse ontem, né? Então o eclipse foi das 11 e pouco até quase meia-noite. E aí a gente hoje vem um portal 99. O eclipse pede o quê? Pra gente finalizar processos e tal, não sei o quê. Aí vem hoje um portal 99 pra gente reforçar o final. Vai, filha! É tipo Moisés com o mar aberto falando, corre, tô fechando. Corre! E a energia do dia... Vou bater o cajado. Eu vou bater o cajado, Ana! Corre, que o negócio vai fechar. Daí assim, você foi ou você ficou, né? E aí assim, a energia do dia hoje, ela tem a energia do número 8, né? E aí o 8 é o quê? É a gente falar sobre responsabilidade, sobre confiança, sobre materialização, sobre você ir lá e fazer o negócio acontecer. Sim. Né? E aí eu postei um negócio lá e falei assim, olha, a gente precisa se autorresponsabilizar, né? Eu assumo a responsabilidade sobre todos os aspectos da minha vida. E aí na sequência eu fiquei assim, nossa, quando a gente olha para esse lugar da responsabilidade, você se responsabilizar por todos os aspectos da sua vida, a primeira coisa que vem, a culpa. Sim. Aí na sequência eu falei assim, gente, eu preciso explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu vamos voltar aqui só um pouquinho. Presta atenção. Responsabilidade é diferente de culpa. Isso. A culpa nos aprisiona, a culpa nos fere, né? E a responsabilidade nos liberta e nos fortalece. Então, cara, não entra nessa. A responsabilidade é uma coisa, a culpa não tem nada a ver com isso. Sim. Total. Né? Então, é desse lugar, quando a gente fala se autorresponsabilizar pela criança, não é a culpa. Ah, mas porque a culpa foi minha, ou porque a culpa foi do meu pai. Não existe culpa, não é nada disso que a gente está querendo falar. É ok, É um foi como processo, foi. Pego essa criança agora e bora, nós não. Bora olhar essa ferida e ver o que a gente pode fazer E com o que a ela. Ana estava falando, eu acho muito interessante também desse lugar de que ele também, né, a criança traz para os pais e os pais interagindo com a criança e todo o familiar trazendo essa evolução, que eu acho que é muito lindo, né, na palavra de Deus, quando você olha, não com culpa, não, mas você olhar, você fala assim, eles me trouxeram e eu estou trazendo para os meus pais, né, um despertar de algo que eu preciso trabalhar nessa vida e eu tô pronta. Porque eu tô pronta agora, porque não trabalhei lá. Se eu trouxe de lá, ou se esse fato gerou na maternidade, ou se foi quando eu era bebê, mas gerou, por algum motivo gerou. Ou startou quando eu era bebê e que veio de outro lugar. Mas eu tô pronta agora. Se tá doendo agora, É verdade. é porque é uma ferida que ela tá ali pronta pra você soltar ela. Exatamente. Então, assim, é um momento, é dor? Mas é um momento lindo, que você percebe que é evolução. Né? Não tem, assim, o caminho é esse, é você perceber, você validar. A nossa tendência como ser humano, né, o cérebro, ele tem aí a função de te proteger. Né? Então, quando emerge uma dor, o que a gente quer? Eu quero arrancar ela. Sim. Eu quero eliminar, eu quero extinguir, eu não quero mais sentir isso. Quando, na verdade, o que você precisa é olhar para essa dor, reconhecer que ela existe, tomar posse, então, agora, como eu posso ressignificar isso? Eu acho tão importante essa coisa do reconhecer, né? Porque eu até eu passei por uma mentoria um tempo atrás e ela falava assim que, na verdade, o autoconhecimento é um autorreconhecimento. Sim. Porque você já é. Você né? só reconhece o que você tem. O que você vai fazer é fazer um autorreconhecimento
de quem é você, da sua essência, das suas habilidades, dos seus desafios. Então, é muito mais esse lugar do reconhecer quem eu sou, reconhecer a minha história, reconhecer como é que o que eu vou fazer com tudo isso que foi, para eu aceitar tudo que foi, e o que eu posso fazer com tudo que foi daqui para frente, o que eu faço com tudo isso. Transformar. Né? Porque o que foi, não tem como voltar. Não dá para voltar, gente. Não há o que fazer. Então, isso também como mãe, né? Então, assim, ok, até então eu não sabia de nada disso, estou tomando conhecimento de novas informações a partir de agora. Então, assim, o que você fez até aqui, tá feito. Mas o que é que você pode fazer de diferente daqui pra frente? Sem ficar se culpando pelo que já foi. Sim. É assim, o que foi, tá feito. Agora pra frente. Então, sim. Né? É tipo, o Moisés bateu o cajado lá, abriu o mar morto. Se você olhar pra trás, você não vai conseguir terminar de passar. Então, vai pra frente. Vai pra frente. Vai, o negócio é pra frente. Pra trás não vai dar pra voltar, porque já tá fechando. Sim, e à medida que a gente se dá conta dessas dores e precisa mudar algumas coisas na nossa relação, é sempre se lembrar que até se tornar natural, até você, como a Ana falou aqui agora, eu explodi com ele, com meu filho. Eu não consigo imaginar a Ana sendo assim. Por quê? Mas até se tornar natural, até ela se tornar essa Ana que eu já conheci, doce, gentil, escutando. Toda vez que o Saulo vai falar, Ana, escuta o Saulo com atenção. Pelo menos, né, eu sempre percebi isso dela. Mas eu aposto que até se tornar natural é um trabalho. É uma ação. É uma mudança de rotina, é uma mudança de hábito. É um sinal de alerta o tempo todo, né? Até ser fluido, até natural, orgânico. Vou pedir a licença até de vocês para compartilhar assim, um fato que aconteceu, né? Ali quando o Saulo estava por volta de 5 anos, foi justamente 2020, né? Que veio a pandemia. E aí quando foi no final de 2020, já novembro de 2020, quando a gente já podia ir até o médico, né? Pelo menos. E aí eu tinha parado de voar, né? Então, e tinha encerrado a carreira de comissário de bordo, estava em casa e eu estava lidando com uma outra realidade. Então imagina, eu, né, ainda com essas feridas sem entender, sem resolver, sem ressignificar nada, num outro, né, naquele panorama todo de pandemia, e vivendo uma realidade totalmente diferente da vivida por mim nos meus últimos 20 anos, porque eu fui por 20 anos. Então, né, naquele momento ali, eu estava todos os dias em casa, e chegou um determinado momento que eu falei, não vou dar conta. Sim. Meu Deus. Pelo amor de Deus, meu lindo. Me dá uma luz. Eu não amo meu filho. E agora? O que eu vou fazer? Foi esse o pensamento que veio naquela hora, naquela situação. Eu falei, não vou dar conta. Eu não acredito que eu não vou ser capaz de conviver com o meu filho. Como que vai ser a minha vida daqui pra frente agora? Que eu não vou ter mais pernoite, que eu não tenho mais o meu momento de estar fora. O que eu faço? E eu fui no meu médico e eu pedi socorro para ele. Eu falei, eu não estou conseguindo, só que eu... Me dá um atestado para eu dar pro meu filho. Eu preciso de um atestado de 15 dias. Eu preciso de uma licença pra eu entregar pro meu filho. Só que eu quase não conseguia conversar com ele, porque eu chorava, né? Eu falei, eu preciso de ajuda, porque senão eu vou acabar fazendo mal pro meu filho, alguma coisa, né? Eu tava num ponto assim, quase arrancando os cabelos. Eu juro, assim, quando eu gritava em cima dele, eu sentia o meu rosto transfigurado e o meu filho acuado, com medo de mim, né? E então ele me encaminhou, enfim, né, pro psiquiatra e aí eu receitou um remédio, né? Eu não lembro o nome agora, mas
enfim, era um dos mais tranquilinhos, assim, mas era uma faixa preta. E eu me lembro até hoje da sensação que eu tive quando eu saí com aquela receita na mão. A minha sensação era de fracasso. Eu fracassei neste momento como mãe. Todo o desejo que eu tinha de ser mãe, o quanto eu pedi a Deus para ser mãe, Deus me presenteou com o meu filho e eu fracassei na minha missão. Eu também. Nossa, pra mim tocou, porque realmente assim, Quem nunca sentiu esse fracasso, fracassei. Então eu fracassei. E eu fiz o uso da medicação. Eu me lembro que eu tinha uma amiga na época e eu comentei com ela que estava tomando remédio. Eu falei, ele me receitou remédio, acredita nisso? Eu tô tomando remédio. Eu não sei quem é pior. Eu me senti a pior pessoa do mundo naquele momento, sabe? Assim, foi horrível aquilo. E eu me lembro de uma coisa que eu nunca vou esquecer quando eu trouxe, né? A criança sempre perdoa. O meu médico, esse médico ginecologista, ele me disse isso. Eu falei, por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo ter paciência? Por que que eu grito com ele? Por que que quando eu falo e ele sempre me olha com amor? E ele olhou pra mim e falou assim, eu trouxe assim pra ele, por que que eu estouro nele? E ele olhou pra mim e falou, porque ele sempre perdoa. Que ele vai te chamar incondicionalmente. Porque ele sempre perdoa. Eu tomei esse remédio por 2 meses, porque graças a Deus, logo em seguida, eu iniciei, acho que foi em dezembro de 2020 isso, e eu, acho que 2 meses depois eu iniciei a minha jornada dentro desse universo terapêutico. Iniciei o meu curso, né, o curso Florescer, do Instituto Flor de Luz, e aí eu comecei, além do curso, eu comecei um processo terapêutico, né? Mergulhei nessa parte de autoconhecimento e foi muito doloroso, porque o autoconhecimento, quando você mergulha em você, porque daí veio essa fase, né? Reconheci, ok, tenho dores, meu Deus. Cara, tá bom, só que eu sinto raiva do meu pai, sinto raiva da minha mãe, tá, só que agora eu sou adulta e eles dois são seres humanos, então a responsabilidade agora é minha. Opa! Você vai fazer essa raiva? Agora tá bom, então agora é comigo, a responsabilidade é minha. Mas eu não sou a vítima total, né? Enfim, eu recebi muitas coisas, mas assim, agora é comigo a escolha, ou eu escolho viver como vítima o resto da vida e sigo com as minhas dores, porque às vezes é confortável, né? As dores, às vezes, é um ursinho de pelúcia. É aquele cocô quentinho, né? Que você você tá acostumado com ele. E aí, cocô, mas tá quentinho. né? Então, e o quanto que isso vai influenciando, o quanto que isso tá reverberando e influenciando a vida do meu filho. Mas, então, tudo bem, agora eu preciso desapegar disso, agora eu preciso entregar isso, agora eu preciso trabalhar isso. E isso é responsabilidade minha. Então. Né? E aí olhar para mim e reconhecer em mim que, nossa, eu também não sou aquele serzinho bonitinho, vítima. Eu também não sou flor de né? Então é todo um processo que aconteceu aqui dentro. Porque a gente também tem um olhar para nós mesmos de que a gente é um ser de luz, né? Nossa, é tão fácil conviver comigo, eu não tô entendendo. Como que as pessoas podem sempre me elogiar, mas eu não consigo transparecer isso? As pessoas vêm, conversam comigo, buscam por aconselhamento, mas nossa, como que eu não consigo ser isso dentro da minha casa com os meus? Porque os meus sempre perdoam. Eles estão junto de nós. Mas, para fechar, né, esse ciclo e trazer que há uma luz no fim do túnel, passado esse processo, então teve o primeiro ano, eu senti já a diferença, né, depois de um tempo nesse processo terapêutico, porque você não vai mudar da água para o vinho,
Né? Não, é isso que eu falei, é um É, processo. enfim, Até você se não- tornar natural, Isso, é aquilo, processo. é um processo. Mas aí eu passei a... Não é que eu não estourasse mais, eu estourava, né? Uhum. Já com bem menos frequência. E nos momentos aí veio o pedido de desculpa. Uhum. Então daí quando eu estourava, eu falava, Uhum. eu sinto muito, desculpa. Uhum. Então eu passei a ter condições de explicar para ele que não era aquilo, que não era daquela forma, que não era ele o culpado, que eu ainda tinha dores dentro de mim, né? E que eu estava buscando pela melhora. E eu acho que esse ponto, porque eu já me senti muitas vezes, eu já chorei muito com essa sensação de fracassei. Mas essa virada de chave, isso de pedir desculpa e se humanizar, já não traz o fracasso. Porque quando você faz esse movimento que não foi feito com a gente para trás, da nossa geração para trás, você já olha que você já caminhou um passo à frente e o fracasso já não existe mais. Porque mesmo que você tenha explodido, você tenha consciência de que não foi legal e que você está sangrando em cima de quem não te feriu e que você pede desculpa por isso. E aí acabou. Essa sensação de fracasso já não tem mais. E que você está trabalhando isso dentro de você, né? Eu faço, muitas vezes acontece ainda comigo, com o Pedro, e ele já tem... Aí eu falo, filho, você sabe que eu estou trabalhando isso comigo. Eu estou trabalhando isso ainda, né? Então, assim, é um trabalho constante, né? É uma dor que você vai muitas vezes estar mexendo nela e até... É constante, né? Não é assim. É constante, né? E aí, assim, até pra você olhar e saber que, assim, eu sou mais estourada, ou eu sou mais... Enfim, e aí até você você também, reconhecer. E poder dizer, olha, desculpa, eu sei que não é legal ser assim, né? Eu extrapolei aqui o meu momento, né? E me desculpa. Mas aí você falou de fracasso e a frase que veio hoje pra mim, né? E que eu acabei postando é: e se o que a gente interpreta como um fracasso for, na verdade, um realinhamento? Uma oportunidade de fazer diferente. E é. E dentro dos que a Karina falou também, eu acho interessante também trazer que muitas vezes também, Ana, a gente quer ser aquela pessoa, ai meu amor, não é assim, ou for assim. E às vezes não é de você. Às vezes você tem uma energia, você tem um poder, uma força, às vezes você nasceu com essa potência e é necessário você trabalhar essa potência em você. Você vai harmonizando ela sim, você vai equalizando dentro do que você veio para fazer, mas você veio com essa potência. Então, como é que você vai administrar toda essa força? Né? Às vezes você não vai chocar tudo, mas você vai administrar. Mas você é potente, você não é a outra pessoa que fala, mansinho. Porque se você quiser ir para esse lado, você não vai, tá apagando você tá apagando a sua essência. Então, da mesma forma, e também não vai tem dar gente certo. que fala baixo naturalmente, tem gente que Isso, fala mas manso naturalmente e quer surtar, pra causar medo, né? Não é você. Não é, então assim, Né? é sempre Não vai rolar, trazer não é você. esse equilíbrio, né, pra gente. Sem sair da nossa essência, porque muitas vezes a gente vai ter essa potência mesmo e vai ter que colocar pra fora. E aí depois fala, peraí, calma, eu tô exagerando na força, traz um pouquinho mais, não estou pondo menos, e equalizando isso, né? E essa equalização, ela se dá, né, a forma, né, é você reconhecendo mesmo. O autoconhecimento. Né, você se conhecendo, olhando para as dores que você traz, né, olhando que, não, de fato, aconteceu na sua infância, foi do jeito que foi, mas que sim, é possível você ressignificar e fazer de uma outra forma, né? E é incrível porque você passa a olhar até mesmo para as ações que você percebia como errado do seu pai, da sua mãe, e você descobre que, na verdade, você pode fazer o mesmo, trazer o mesmo ensinamento
de uma forma diferente e amorosa. Isso. Gente, eu queria falar, desculpa, Ana, cortando, é que a gente já está terminando, não sei se você vai completar mais alguma coisa. Não, mas acho que esse foi o gancho. Da gente. Ana, me fala aí tudo que você faz, fala pro pessoal. Onde a gente se encontra, a gente vai pôr aqui também, mas fala um pouquinho assim. Então, eu sou numeróloga. Eu trabalho com numerologia, sou terapeuta energética, né? E estou fazendo aí a graduação, né? A pós-graduação em psicologia transpessoal. Então, essa parte toda de análise, né, da conversa e depois tem a taroterapia, tem o atendimento energética, né, também e a taroterapia também tem esse trabalho também que desenvolve a utilização das cartas, né, do tarô como ferramenta de acesso aos campos da vida. Né? Então eu trago isso, né, eu consegui desenvolver essa forma de trabalhar, que eu sinto que é bastante casa muito comigo, né, com a forma como eu enxergo as coisas. E estou direcionando também esse trabalho, né, pegando aí o gancho da psicologia, né, transpessoal, da terapia energética, significação, visão sistêmica. Quero direcionar mais esse trabalho para mães mesmo, né, que trazem suas feridas de criança, né, e que querem ressignificar as dores aí para que passem a ser adultos não mais que ferem, né, mas que acolhem, que edificam, né, que ajudam na evolução. Legal. E eu queria falar, eu peguei 3 filmes para indicar que falam muito da criança interior. Então, acho que é legal te deixar depois, mas vou colocar aqui. Um é A Cabana, o outro é Um Lindo Dia na Vizinhança, que é com Tom Hanks também. Esse eu não assisti, mas tá nas listas do que eu preciso assistir, é bem legal a indicação que tem. E tem outro de Duas Vidas, que também é da Disney, que é bem legal. Sobre a criança interior. Duas Vidas é muito legal. É muito legal. Então, assim, eu acho que é bem interessante as pessoas olharem esses filmes, que é uma coisa divertida, agradável, né? Pode ir lá com a família e se perceber dentro disso também. E para poder trabalhar as dores internas aí de cada um. Posso dar a indicação de um outro? Pode, também, claro! Que é também da Disney e é muito interessante. Eu não sei se eu vou saber o nome correto, mas depois a gente deixa na legenda. Mas é Red. Maravilhoso. A gente assistiu ontem. Esse filme Mães. Principalmente mães que sejam mães de meninos ou de meninas, mas enfim, mães de meninas também, né? Que normalmente tem muito conflito. Assistam, filhas, assistam esse filme. É muito legal. Porque ele é muito sistêmico, ele traz uma visão muito sistêmica e ele fala muito da questão das dores de infância que acabam se refletindo e agindo, né, de uma forma potencializada. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu costumo dizer sempre, né, que assim, a gente vem com vários desafios, né? A gente tem os nossos desafios aqui para enfrentar. E quando a gente consegue superar esses desafios, ele fica como um legado para os que vierem depois. Então, eu acho que é super importante a gente lembrar disso, né? Da gente entender de que quando a gente se cura, né, dessas feridas, a gente cura um pouco dos que vieram antes, mas a gente deixa um legado de cura incrível para quem vem depois. Então, eu acho que a gente deve lembrar que hoje, né, enquanto mães, nós somos as ancestrais, né? Então, eu acho isso muito poderoso. Sim. Enquanto mães e tias, né, muitas vezes, enfim, as não mães, cuidadora, mas tias, cuidadoras, né? Sim. Né? Você tem aí um legado que você pode deixar para quem vem depois, e isso é muito poderoso. Nós somos as ancestrais. E outra, né, eu acho que assim, quando a gente cura, é uma questão de olhar diferente. Sim. Porque você pode ver famílias que têm 4, 5 filhos, cada um tem uma mãe.
Sim. Então é o como cada um de nós olha a nossa mãe. Eu vejo relatos de adultos, né? É. Às vezes irmãos que falam assim, não, a Sim. sua mãe não foi a mesma que a minha. Sim, não é? A sua mãe não é a mesma que a Porque minha. depende da sua bagagem, que exatamente. você já traz. Como você é, o seu signo, os seus números, que pessoa, tudo junto e misturado, aquilo que se torna você, como você olha a sua mãe. E como você olha a sua mãe, é como a vida olha você. Pra você. É como a vida olha pra você. Então, tomar cuidado nesse processo de autoconhecimento, olhar pra isso. Pra como você olha a sua mãe. Se você olha a sua mãe como uma vítima, tem muita gente que olha a mãe como uma vítima. Foi vítima de um mau casamento, foi vítima do meu pai, foi vítima disso, foi vítima da vida. A vida vai te olhar como uma vítima e você vai cair sempre em fracassos, porque, né, esse vitimismo, exatamente esse padrão de vitimismo na família. Então, enfim, como você coloca a sua mãe, né, na sua vida, encarar isso nesse processo de autoconhecimento. Né? E a gente aqui da Casa Ferramenta de Luz convida todos vocês, sempre no final das lives, a fazer esse olhar, essa trajetória do autoconhecimento. Sim. Porque aqui a gente tem diversas formas, e a gente ainda trouxe a Ana, que tem outras formas, outras ferramentas que nós não temos aqui na nossa equipe, mas que a Ana também faz parte. Óbvio, né? Ana, Tá sempre aqui com a gente. Então, Se a gente puder. E lembrando todo mundo das coisas que vão acontecer breve aqui. Exato. Sábado, dia 21, a gente tem coisas muito legais acontecendo aqui. Temos A lá, gente tem poderosíssimas, né? Tem Poderosíssimas. 3 eventos no sábado. Tem. Maravilhoso. A Tem gente pra todos tem. os gostos. A gente tem o ambulatório de reiki que acontece quinzenalmente, sábado sim, sábado não. Isso, É um das ambulatório de 10, reiki muito legal. das 10 às 13 Às 13 horas. Tem que agendar. De preferência agendado. No último caso pode vir, mas assim, de preferência pra gente poder O máximo que pode acontecer é você vir e esperar um pouquinho. esperar um pouquinho. Mas é confortável. Aqui tem café, tem Isso. água, tem abraço. Tem abraço quentinho. Abraço quentinho. Então venha no ambulatório. Tem ambulatório. A gente vai ter uma vivência muito legal do Ho Oponopono, que é uma ferramenta super simples, mas super poderosa. E a pessoa que vai ministrar esse ambulatório, esse workshop, é a Luciene. Isso. A Lu foi no podcast do Rafa, para quem quer conhecer, dá uma olhada lá no podcast. Maravilhoso. Saúde Energética, Isso. o episódio do Ho Oponopono com a Luciene, para conhecer mais, porque aí você também ressoa com a energia, já vê a carinha da pessoa, sente. E o Ho Oponopono, inclusive, é uma ferramenta maravilhosa e que muito pertinente nesse processo de cura interna da criança interior. Com certeza. Com certeza. E olha, eu vou dizer outra coisa também. Tanto o reiki quanto o Ho Oponopono, hoje eu já assim, mergulhada nesse processo, conhecendo muitos terapeutas por aí, são 2 ferramentas de porta de entrada. É incrível como eu conheço pessoas Que que já são terapeutas há 10 anos, 15 anos. Eu comecei na jornada do conhecimento há 7 anos. Como você começou? Eu conheci o reiki. Eu conheci o Ho Oponopono. É leve, né? Gente, muito gostoso. sutil, É sutil, o Ho Oponopono é muito simples de fazer. E, gente, é incrível. E dá resultado, as pessoas vão sentir Eu a já transformação. fiz o workshop com a Luciene, muitos anos atrás. É verdade, Foi né? incrível. Ela é uma pessoa super tranquila, é super gostoso de ouvir ela falar. E ela traz uns insights maravilhosos pra gente usar o Ho Oponopono no dia a dia. É muito legal, vale a pena. Então tem aí, né, o workshop de Ho Oponopono e tem a Vivência Despertar. A Vivência Despertar, já estamos na segunda, né? A gente já falou aqui numa live sobre isso, um projeto que eu com a Ana, né, do Acessando o Inconsciente, e a C. Fowler e a Adriana Gutierrez, que cria, né, a Adri faz todo esse movimento dos bastidores. Nós criamos a Vivência Despertar e a primeira foi muito legal. Foram 6 mulheres inscritas e todas tiveram uma viradinha de chave. Na vida de todas elas aconteceu alguma coisa. Nós temos um acompanhamento de 15 dias, todo dia com algum exercício, alguma frase, alguma inspiração, algum pensamento, algo para se trabalhar. Então, dia 21 vai acontecer o primeiro encontro online. E depois, no dia 28, acontece o encontro presencial. Por quê? Porque aí a pessoa tem o contato com os óleos essenciais, com a parte de trabalho dos óleos
óleos essenciais. Da aromaterapia. E mais uma semana de acompanhamento após o uso dos óleos essenciais. Porque aí já muda alguma coisa. Sim. Né? Enquanto está sendo trabalhado de forma sutil através do pensamento, na segunda semana trabalha de forma mais física com o óleo essencial. E inicia o processo trazendo o mapa de Odum. Então, inicia com a revelação de quem você é através do mapa de Odum, das suas deficiências, suas potências, e o trabalho de 15 dias com acessando o inconsciente e os óleos essenciais. Então, é muito legal. É muito legal. incrível, Foi bem legal a primeira. Eu adoro os mapas, né? E aí a gente abriu a segunda. E é isso. Então, é assim, a gente tem coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. Escolham, gente, o primeiro passo a ser dado. Tem várias ferramentas, vários caminhos. O importante é escolher. Escolher por você. Dar o primeiro passo. Se passo. você não sabe o que é que está acontecendo, muitas vezes você nem sabe se é essa criança interior, mas você sabe que é uma dor, você sabe que é alguma coisa que está te incomodando. Então, dá um passo. Vem aqui, a gente vai conversar. A gente te auxilia também, se você não souber escolher sozinha. Além dessas, tem outras, tem a Ana também, tem várias pessoas que estão aqui com a gente. E a gente vai encaminhar vocês da melhor forma que vocês desejarem, né? Do que for melhor. Ou seja, né, hoje, há muita ajuda. Há muita ajuda. Muitas possibilidades. Há né? muitas ferramentas. Coisas que talvez os nossos pais não tinham acesso. E hoje nós temos acesso. E principalmente a oportunidade da escolha. A oportunidade da escolha. Não deixe as suas feridas. Hoje me veio uma frase muito insight, assim, de manhã, eu estava tomando banho, acho que a água que tá, lavando louça, tomando banho, já foi condutor. E aí veio algo assim, a gente sempre se preocupa em, precisamos nos preocupar com as nossas crianças para fazer deles adultos melhores. Adultos, se preocupem em ser adultos melhores. Porque só sendo adultos melhores é que nós podemos ajudar e auxiliar as crianças a serem outros adultos melhores. Com certeza. Com certeza. É muito isso. É muito isso. É muito isso. Ai, eu preciso falar, só para fechar, porque me veio esse pensamento no meio da live e eu não falei. Mas é perfeito, fechando com isso que a Ana falou, é perfeito, porque assim, muitos lugares, muitos vídeos da internet, muita coisa fala, se ame, o auto-amor, o amor próprio, se ame. Mas assim, o amor próprio é muito difícil, o caminho do amor próprio, quando você não foi amado quando criança. Como que você ama a si próprio se ninguém te amou quando criança? Então é isso, com adultos melhores, você não conhece, você não se sentiu amado. Você não conhece, né? É verdade. Na verdade, você não se sentiu. Não né? se Você sentiu. foi amado. É verdade. Foi amado dentro de um contexto. contexto que você não se sentiu. E aí, não te verdade, tocou, é né? isso. Você não se sentiu amado. É isso mesmo. Porque aí, como você aprende, como que é esse amor? A Elisama Santos sempre fala, né, de que a gente precisa, sim, desse lugar de saber como é ser amado, pra gente também poder amar. Sim. Né? Então a gente precisa saber como é ser amado. Então, tá tudo bem a gente precisar de um pouco de amor, a gente precisa se amar, mas a gente precisa que o outro nos ame também, pra gente entender que é legal ser amado, né? Que a gente pode ser amado. Sim. E aí a gente, adulto curado, consegue amar e entender qual amor aquela criança recebe. Sim. Como aquela criança vê o amor. Sim. E enxergar quando alguém te ama. E enxergar quando alguém te ama. É isso aí. Ó, a Adri, pra fechar Reconhecer e aqui, agradecer. a Adri falou assim, são infinitas possibilidades. Precisamos nos responsabilizar e escolher. Sim. Então, entre lá no nosso perfil, manda um direct, escolha. Se você não souber escolher, me chama a gente vai ajudar você, ver qual é o caminho melhor para você seguir e sigamos juntos. E vamos lá. Tá bom? Vamos lá, sigamos juntos. É Então isso é mesmo. isso. Gratidão, gente. Gratidão. Nossa, foi maravilhoso estar aqui. Venha sempre que quiser. Olha, tem mais assunto. Tem mais assunto. A gente vai voltar a gente. Tem mais assunto. Vamos lá. Tem mais Beijo, assunto. gente. Beijo, Tchau. gente. Tchau.